Dá pra fazer tudo caseiro, tudo. Porque a gente tinha a época boa, que tinha dinheiro sobrando, e teve época que não. Como eu falei, nessa empresa, eu fiz curso de tudo. Eu fiz curso de Illustrator. Não sei se você já usou isso. Era muito legal. Até não dá pra diagramar sem Illustrator. Era o primo do Corel na época, né? E aí, a minha ex-gerente, ela falou assim, não, vai, faz, que você gosta de fazer essas coisas. Então, tipo, tudo quanto é logo de Cipate, era a gente que fazia. Eu desenhava. Eu gostava de fazer o logo, fazer a campanha, fazer o desenho, aí a camiseta, tudo. Eu adorava criar essas coisas. E criava nessas ferramentas, gente. Primeiro a gente criava no PowerPoint. Dava pra fazer. Aí mandava pra gráfica lá, eles se viravam e eles transformavam. Mas depois com o Illustrator começou a ficar mais profissional. E hoje em dia, a gente faz... A maioria das coisas que a gente faz, a gente usa as ferramentas internas de IA. Porque lá é liberado, assim. Algumas ferramentas são liberadas que a gente pode usar. Então, ChatGPT, maravilhoso. Eu amo. Ele fica aberto 24 horas por dia no meu computador. Acho que é uma das... Ele, e-mail e o Google Calendar, eles não saem do meu. Acho que uma das primeiras pessoas, inclusive, que falou dele pra mim foi você. Foi você que me mostrou uma vez tudo que ele fazia. Você e o meu irmão foram as primeiras pessoas. E hoje eu não vivo sem. Todas as ferramentas do Google são liberadas lá e a gente usa quase tudo. Não, então, agora o Gemini, VO3, o Vide, para criar vídeo. Você vai, preciso contratar uma empresa XYZ, gastar uma fortuna. Cara, ele faz tudo para você. Eu quero um vídeo de alguém falando sobre segurança para fazer uma introdução X. Tarará. Ele vai e faz. Entrega. O VO3 ou o Vide? Vide. O Vide do Google. O Vide. Pra gente, a gente tem lá como... Porque a gente só usa as ferramentas do Google, né? Então tem liberado. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Olha, eu sempre começo assim, estamos de volta, elas na proteção. Gente, que felicidade que eu tô hoje de receber a minha amiga. Sim, estou começando extremamente infantil, porque receber uma amiga do coração, uma pessoa que eu adoro tanto, que eu conheci através do trabalho, mas hoje somos inseparáveis, a gente tem uma energia muito similar, muito querida. Esse Elas no Proteção promete. Então, se eu sempre estou costumeiramente sorrindo no programa, hoje vai ser recorde de dentinhos aparecendo. Bem, estamos de volta com Elas na Proteção, o podcast de mulheres da área da saúde e segurança, líderes que atuam no nosso país, fazendo a diferença. Eu sou Fabiana Raulino, neste podcast trazido pela revista Proteção. E vou começar fazendo a minha autodescrição para você saber como é que eu sou. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, falo sorrindo muito e hoje vai ser um exagero de sorriso. Tenho os cabelos loiros, eles são lisos, um pouco ondulados, com uma oleosidade que eu não estou conseguindo controlar, um pouco abaixo dos ombros, e estou com uma blusa preta hoje, com um relógio de pulseira marrom. E, que delícia estar aqui nessa quinta-feira estreando o episódio. Você que vai assistir em outros horários, é sempre quinta-feira, meio-dia que a gente estreia. E eu vou estar trazendo hoje a minha querida. Ela vai se apresentar com nome, sobrenome, mas não tem jeito. Família, a gente vai chamar pelo primeiro nome, que eu vou chamar ela aqui hoje. A gente se conheceu, ela trabalha na Uber. Pois é, a gente já recebeu a Janete aqui. E a Nubia eu conheci através da Janete. Só que a gente clicou de um jeito, assim, inexplicável. Então, para eternizar e para vocês conhecerem essa pessoa que eu tanto aprendi a amar e vocês poderem amar e admirar também, a gente recebe hoje a Nubia. Nossa, que honra! Meu Deus do céu! Depois dessa introdução, não sei o que falar mais aqui, já me perdi. É muito amor. É muito amor. É mesmo. Linda, maravilhosa, tô super feliz. Muito obrigada. Cara, e assim, eu sei da sua agenda, né? Consegui te pescar antes da Holanda. Você vive voando por aí. Estou de férias essa semana. Que delícia. E férias com pezinhos... Cheguei ontem, tá? Aí, ó. Pezinhos em território nacional. Linda,
Núbia, por favor, faça a sua descrição e aí a gente começa o nosso papo. Ai, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Sou a Núbia Viana. Eu sou uma mulher branca, pele branca, meus cabelos estão na altura do ombro, castanho, olhos verdes. Com um corte absurdamente. Obrigada. Sensacional. Tô com um blazer preto hoje, uma blusa preta, um relógio de pulseira preta também e calça jeans. Gente, você tá super Steve Jobs feminina, assim, tá Vim maravilhosa. pra você hoje, a produção. Linda. Bom, eu te recebo com a botinha da Marluvas, o capacete da MSA, né? Que é Mulheres que Inspiram Mulheres, a MSA é a nossa patrocinadora oficial. E lógico, né? A revista Proteção te recebe de braços abertos. É um prazer ter você aqui. E principalmente, eu tenho um amor por você, um carinho por você, que não faria sentido a gente não ter uma das nossas conversas, né? Geralmente são mais divertidas, gente. A Núbia é uma campeã de me mandar figurinhas. Então, caso você esteja querendo atualizar suas figurinhas de WhatsApp Me manda para lá. expressarem o choque que a vida nos traz, é a Núbia que tem as melhores figurinhas. A gente pode falar horas, né? Através de figurinhas. Pois O é, dia querida. inteiro. Pois é. Bom, meu amor, Núbia Viana, a gente vai falar, claro, do seu trabalho hoje. Você está cuidando do Cone Sul, da Uber, falando com pessoas de outros países, de outras culturas, fazendo um super gerenciamento dos programas de EHS. Mas até chegarmos lá, conta um pouquinho pra gente sobre você e sua trajetória, que começou tão novinha na área de saúde e segurança. Nossa, nem me fala. Isso, dá pra fazer um resumo? Como que eu fui parar na área da segurança? Eu fui parar porque eu engravidei. Começou por aí, tá? Porque eu tinha 17 anos quando eu tive meu filho. E aí, eu precisava de uma profissão. Eu falava, gente, o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar essa criança. Eu precisava de uma profissão. Eu precisava me formar de uma forma rápida. E eu fui fazer o curso técnico. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Vou fazer o curso técnico na área de saúde e segurança. Porque na minha cabeça, na época, era... Eu vou me formar como técnica, eu vou ter uma profissão, vou conseguir trabalhar. E vou conseguir ganhar dinheiro agora. Puxa, que focada! Eu não tinha outra opção, né? Eu tinha uma criança ali. Uma criança cuidando de outra criança. Então, a minha cabeça, na época, foi isso. Foi por isso que eu fui parar na área de segurança. E aí, em 2007, eu entrei no curso de técnico de segurança, no Centro Paula Souza, em Jundiaí. Fiz o curso lá e comecei. E eu gostei. Né? Logo com o curso eu gostei. Fui fazer, emendei o técnico de meio ambiente. Por que o técnico em segurança, especificamente? Porque, na época, dos cursos que existiam em Jundiaí, tinha design, ia fazer design. Tinha edificações, não ia fazer edificações também. Tinha, sei lá, não lembro quais eram os outros cursos. O segurança, pra mim, era assim, era uma profissão que eu podia trabalhar numa multinacional, numa fábrica, num lugar que me desse, que fosse uma escada. Carreira. Uma carreira. Eu pensava em ter uma carreira dentro de uma empresa. E aí, segurança foi o que me surgiu na hora. Eu falei, eu vou fazer segurança do trabalho. E eu tinha um primo que fez segurança do trabalho. Nossa, tá vendo como a gente é, né? Eu sou de São Paulo, capital, tudo. Só que realmente tem muitos lugares que você tem que fazer o curso que está disponível na cidade que você vive. Exato. Olha, tá vendo como óbvio não é Exato. universal? É verdade. E lá em Jundiaí, eu não lembro quais eram todos os cursos, mas do que tinha, eu achava que me encaixava com isso, porque até então eu imaginava que eu ia ser advogada. Eu queria fazer direito na época. E aí, a área de segurança tinha muito a ver com legislação. Muito. Era só norma. Então, eu falei, eu acho que eu vou gostar disso aqui. E realmente, eu gostei. E aí, comecei a fazer o técnico de segurança. E aí, com o técnico, emendei com o meio ambiente. Porque, na época, se falava muito que era um complemento do outro. E é até hoje, né? São áreas muito, muito complementares. E eu fui fazer... fiz os dois e fui fazer estágio. Eu consegui um estágio em obra. Então, eu comecei em obra. Esse rostinho bonito que eu fui trabalhar. Era muito legal, porque pra mim eu achei que foi uma escola, assim, sem tamanho, assim. Mas trabalhar dentro... é um desafio. Mulher, novinha. É um ambiente hostil. É. Pra não falar outra coisa, é hostil. Mas eu tive sorte também, porque a construtora que eu fui trabalhar era uma construtora organizada.
Então, e não, eu entendo que, assim, a gente tá falando para sei lá quantas pessoas e aonde isso chega. Essa construtora era organizada, ela dava condições de trabalho muito boas para o pessoal que trabalhava lá. Ótima frase. Ótima escolha. Organizada. Era muito organizada. E aí, o meu trabalho era o quê? Era organizar também. Eu fazia fichinha de EPI, eu entregava EPI. Então, tinha isso para entregar para os funcionários. Isso existia lá. Fazia DDS, aí juntava a rodinha lá de todo o pessoal e fazia DDS. Então, eu comecei... E assim, e eu gostava até então. Porque tinha o técnico, o engenheiro que aparecia lá de vez em quando. O técnico que estava lá todos os dias. E teve, assim, várias passagens do técnico falar: ah, Núbia, vai lá você. Porque eles falam com você, eles respeitam você. Mas eu não vou lá falar. Várias vezes, assim, bem que na brincadeira. É sempre uma pessoa que hackeia o sistema, né? Exato. Good cop, bad cop. Assim, vai você, amor. Falar com ele, por favor. Aí ia lá tudo, né? Menininha. Por favor, você pode usar o seu capacete, por favor? E eu nunca tive problema com eles lá, nunca, na obra. Nunca, nunca. Eu fiquei, acho que quase 2 anos. Entre estágio, eu fui efetivada e depois eu saí. Acabou o contrato, acabou a obra e eu arrumei outro trabalho. Foram, acho que quase 2 anos aí de aprendizado e eu não tive uma experiência ruim pra falar. Porque foi legal, foi bom. Então, esse foi o início da segurança. E aí, onde eu queria chegar era trabalhar numa multinacional. E aí, eu consegui ir para essa multinacional, que também era no interior. Era uma multinacional francesa. E aí, eu fui começar a entender um pouco mais da área, estudar. E aí, eu comecei. Com todos, eu fiz todos os cursos que você possa imaginar nessa empresa. Essa empresa era uma empresa pequena, tinha 300 e poucos funcionários, era uma indústria pequena, mas que ela fornecia para grandes montadoras do Brasil. E ela tinha muito recurso, então ela dava recurso também para trabalhar, que não é realidade de todas as pessoas, né, que está espalhada aí E a pelo gente Brasil. tá falando uns anos atrás, né? Isso foi em 2010. É. Eu comecei a trabalhar nessa empresa. Foi 2010. E era uma empresa que me deu muita, muita base, assim, com muita coisa. Então, todo quanto é curso que tinha, que aparecia, eu ia e fazia. Então, fiz curso de todas as NRs possíveis e imagináveis. Curso de auditoria, tudo. Então, eu consegui aprender muita coisa nessa empresa. E aí, eu fiquei lá quase 10 anos. Trabalhando com indústria, né? E mãe, né? Voltando pra casa, sim. o menino tá lá, Sim, educando, sim. cuidando. Eu costumo brincar que o João foi criado por telefone, porque ao mesmo tempo que eu não parei de estudar, eu continuei estudando até, sei lá, 5 anos atrás, ele também. Então, ele estava na escola, eu saía de manhã para trabalhar e voltava só à noite. Porque era o trabalho, era o técnico, depois a faculdade, depois a pós. Eu parei com a pós, que deu uma sossegada. Então, e ele foi crescendo. Tá tudo certo, deu certo, ele tá lá bonitinho. tá tudo tranquilo, tá super encaminhado, trabalhando na faculdade também. Agora ele tá no 3º ano da faculdade. Não, e ele é gigante, né? Ele é gigante, ele é enorme, e é muito gente boa, tá? Ele é maravilhoso, maravilhoso. Ai, querida, que legal. E hoje você tá líder, né? Líder, com uma carreira executiva, porque a gente tá falando de uma pessoa que começou em obra, começou fazendo DDS, e carreira executiva é outro bicho. É você cuidar de programas, é outra coisa. Como que é hoje a sua realidade? Olha, acho que toda essa escola me ajudou bastante, né? Trabalhar na fábrica, você tratar com lideranças também, liderança de fábrica, gerência, diretoria, vai te dando um pouco de noção, né, do que falar, de como falar, até você chegar numa posição que você sabe se impor. Sim. Você sabe falar, você sabe, né? Não é qualquer pessoa que consegue te parar. No começo foi bem difícil, porque acho que acontece com a maioria das mulheres a síndrome de impostora, né? Ou seja lá qual que é o nome que hoje dão pra isso. Ainda continua. Né? Porque cada hora inventam um nome diferente, mas é aquela coisa de você achar que você não pertence àquele lugar. Então, durante muito tempo, eu senti isso. Do tipo, eu não posso falar com essa pessoa. Como é que vai ser isso? Mas eu precisava ir. Não tinha opção de não fazer. E foi aos poucos, assim. Quando eu entrei lá na Uber, eu entrei como especialista.
Eu tava vindo da empresa que eu já não cabia mais, porque eu achava que eu não cabia mais naquele espaço. Eu precisava de um espaço maior. E aí eu fui para um espaço que era muito maior do que eu imaginava. Então eu fiquei bem. Sabe quando você fica bem deslocada, assim? E você prestou processo seletivo? Prestei. Eu fiz, acho que foram 5 fases do meu processo. Fiz 5 entrevistas na época. Que na época começou, eu acho que eu fiz a primeira, não lembro com quem que foi, eu fiz com a Janete, ela fez parte do meu processo. Na época do meu chefe, que é um chefe, era minha liderança externa, ele fica no México, não fica aqui no Brasil. Eu fiz com o chefe dele, que na época ficava na Austrália. Também, uma entrevista às 10 horas da noite, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Fiz com uma outra pessoa aqui do Brasil, que era da área. E acho que foram umas 5, 6 fases, esse processo. Falei, gente, onde eu tô me metendo? É isso mesmo que eu quero? Não, é isso mesmo. E tem que ter coragem, né? É. Não é simples assim. Você vai ficando feliz com as entrevistas, mas você vai passando, vai dando medo. Muito medo do tipo, e se der certo? O medo era, e se der certo? Porque até então, eu sou do interior, eu falava, uma coisa que eu sempre falei, eu não vou trabalhar em São Paulo. Eu nunca vou trabalhar em São Paulo. Não quero trabalhar em São Paulo. Onde eu vim parar? Em São Paulo. E na época era presencial o trabalho, né? 100%. 100% presencial. E aí eu entrei no final de 2019 para conhecer como que funcionava aquele mundo. Que é um mundo assim. Você fez 1 ano, veio pandemia. Foi. Nem 1 ano. Porque eu entrei em outubro. Em março a gente mandou todo mundo pra casa, 100%. E aí começou aquela loucura, porque eu tava num período que eu nem tinha A gente se conheceu nessa época. Foi de pandemia. Eu nem tinha me ambientado direito com aquele espaço, com as pessoas. Aí manda todo mundo pra casa e começa a trabalhar de casa. E aí, como que você faz segurança de casa? O que eu vou fazer agora? O que eu preciso entregar para essas pessoas? A gente tinha os programas que funcionavam dentro do escritório, que eram desenhados para dentro do escritório. E aí a gente teve que começar a pensar em como fazer aquilo para casa. O que a gente vai falar de ergonomia para essas pessoas trabalhando de casa? Como que a gente fala para elas pararem? Como que a gente fala que elas precisam ter descanso? Porque quem trabalha de casa sabe como é que é. Você tem hora para começar e às vezes você não tem hora para parar. As pessoas não param. Então, e aí a gente foi aprendendo essa nova fase, né? Principalmente com os programas, dando e voltando, né? Quando a gente começou a voltar, a gente foi uma mistura, né? Do que fazer para essas pessoas em casa e agora como a gente adapta essas pessoas para o escritório de novo. Então, eu peguei, assim, toda a loucura da empresa nova, sendo nova lá, né? E voltando para o trabalho, para o presencial e conhecendo as pessoas de longe. Então, teve muita gente que eu só conheci quando a gente voltou no presencial. Né? Porque teve muita gente que saiu durante a pandemia. E aí, quando entraram outras pessoas, obviamente. E quando a gente conheceu essas pessoas, a gente foi conhecer só no presencial. Então, é tudo de novo, tipo... Nossa, você é assim. Olha, você é tridimensional. Né? E você criar uma nova forma de interagir com essas pessoas também, né? Porque a gente ficou ali muito tempo só na telinha, olhando para aquelas pessoas. Dá 30 minutos, beijo, tchau. E aí, né? De novo, interagir. No dia a dia tem os feedbacks instantâneos. Você começa a ver como a pessoa é existindo, né? Exato, e é completamente diferente. Completamente diferente. E aí a gente retomou com os programas que a gente tinha do presencial. Até acho que a gente se conheceu numa dessas fases, porque a gente precisava fazer jogos, fazer algumas interações com o pessoal, e a gente desenvolveu esse trabalho junto. Foi muito legal. A gente teve feedbacks maravilhosos sobre isso. E aí eu voltei com o presencial. Daí teve um tempo que eu comecei a cuidar de Brasil. Quando eu entrei na Uber, era para cuidar de um escritório só. Mas eu sou maravilhosa! E aí, como eu sou maravilhosa, dá o Brasil! Ai, e aí eu comecei a cuidar do Brasil, né? De todos os escritórios que a gente tinha aqui. E aí, passou mais um tempinho, aí eu ganhei de presente o Cone Sul, né? Que aí entrou Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai no meu escopo, para poder cuidar. Curiosidade genuína, assim. Porque o meu cérebro, ele é a prova de espanhol. Ele não aprende. Como? Sério, eu sei um cadinho de italiano e francês, né? Falo inglês bem. E outras coisas, eu não tenho tanto discernimento, não. O espanhol, juro, não dá. E aí, quando eu fui para o Chile...
É isso aí, Não trava, vai, trava. não vai. A única palavra que eu aprendi, aliás, musicalmente, foi Despacito. Porque senão eles estão numa aceleração. É no 2.0. É, É no 2x que eu eles acho, falam. inclusive, que o WhatsApp se baseou no É Chile. no 2x que eles falam. Só que o meu chefe é mexicano. Então eu tava um pouco habituada. Ele fala português. Puxa, melódico. Né? Então, assim, ele Parece ele fácil. fala bem. E aí, beleza, eu me acostumei com o espanhol portunhol dele. E aí, às vezes, eu falava. E nesse meio tempo, eu só falava inglês até então, né? A gente arrisca o inglês. E aí, eu fui fazer, na pandemia, eu comecei a fazer espanhol. Antes de ter essa área, porque o meu time era Latam, né? Então, tinha outras pessoas. Você começou a falar em 2019? Acho que eu comecei a fazer em 2020. Nossa, me encheu de esperança essa aí. Sim, foi recente. Eu tenho uma prova de espanhol para fazer pro doutorado. Eu não vou passar. Eu tô travada Não nisso tem aí. como, não tem Não, como. meu sócio fez, tirou 10, isso me travou ainda mais. Não, tem como. Eu sei que eu fui com uma amiga minha, a Bia. A gente falou, vamos fazer espanhol? Porque ela também tava ali falando com o pessoal de Ai, América que Latina. santa. E aí todo mundo, ela ouvindo o time dela também. E o meu, eu falei, eu preciso melhorar. Porque eu tinha gente no time que não falava inglês. E aí ou eles falavam espanhol, só espanhol. Ou tinha mais dificuldade de falar o inglês. E aí eu tentava ajudar com o espanhol. E aí vai o portunhol e todo mundo se entende. E aí eu comecei a fazer, acho que em 2020. E agora, assim, eu me sinto segura. Tanto eu já fui algumas vezes pro Chile, né, pro escritório de lá. E beleza, passa a semana lá que ninguém morreu. Tá tudo certo, a gente consegue se falar e tem jeito, tá? Caramba! E tem muita particularidade cultural. Tem. Já aconteceu de você, putz, não imaginava que aqui, isso significava outra coisa, ou precisava ter feito esse passo a passo? Eu acho que, pra mim, o que pegou bastante... eu tenho uma pessoa que reporta pra mim que fica lá no Chile. E ela tava de licença maternidade. E só quando ela veio pra mim, ela saiu de licença maternidade. Então eu não tinha contato com ela Não antes. tinha referência. Não tinha nada. E a pessoa que ficava com ela também tinha ficado pouco tempo. Então eu também não tinha, porque ela tava vindo de uma fusão de empresa. E aí eu fui pra lá pra conhecer as pessoas, só que ela não tava lá. Eu tive que conhecer as pessoas na raça, tipo, quem é você? Eu sou a Núbia, tudo bem? Prazer, vim aqui conhecer, o que você tá precisando e tudo mais. E aí fui começar a entender o que é legislação lá, o que eles pedem, como que funciona a CIPA deles, né? Lá eles chamam de comitê paritário, que é parecido, Oh, Deus! é parecido, pero não muito, entendeu? Tem várias particularidades, assim. Então, eles têm como se fosse uma empresa de seguro, de saúde lá, sim. que eles dão todo o suporte para as empresas. Sim. Como se fosse uma consultoria. Sim. Então, Nos Estados Unidos também tem, por exemplo, a Liberty Mutual, que Sim. é uma responsabilidade da empresa, né? Lá é como se a gente paga, como se fosse o nosso SAT, que tem descontado, eles pagam, só que uma parte vai para essa empresa presta serviço pra gente. E aí, eu fiquei amiga dessa menina. Falei, essa menina vai ser minha amiga. Ela tem que ser a minha amiga aqui. Porque pra quem que eu vou perguntar? Não tem pra quem perguntar. E eu não tinha como... O pessoal da empresa, eles esperam isso da gente, né? Tipo, Sim. Você é a consultora lá pra eles. E aí, ela me explicou muita coisa de legislação, de norma, como funciona, como não funciona, o que eu precisava entregar, o que eram os comitês, como funcionava e tudo mais. Então, foi muito legal, porque eu aprendi bastante coisa. Ótimo, E ela sim. foi ótima comigo. E no espanhol, assim, ó, você me entende, eu te entendo. Fala devagar, por favor, que eu vou entender. Então, deu tudo certo. Mas tem muita barreira cultural, muita barreira. Assim, o pessoal lá, eles têm uma dinâmica de trabalhar muito diferente da nossa. Eu acho que o pessoal no Brasil se vira para fazer as coisas. Tipo, eles dão um jeito. Não tem dinheiro? Beleza, a gente vai fazer aqui. Eu faço. Não é da minha área? Beleza, eu te ajudo. Pelo menos eu sempre tive isso Sim, em todos os é lugares. a cultura assim, BR. conexões. É muito fácil criar Nos outros conexões. lugares, eles pausam. Eles pausam. Sim, não tem dinheiro. Mas tem que fazer essa semana de diversidade. Conversa com as pessoas. Conversa como? Eles te devolvem uma pergunta. Não. Você chega com um problema, eles te retornam 6. Brigada de emergência. Precisava formar a brigada lá. Manda lá os convites, quem quer participar. Não quero.
O comitê paritário tem que formar. Lá eram entidades diferentes dentro da mesma empresa. Então, a gente precisava de 4 comitês, como 4 CIPAs dentro da mesma empresa. E aí, quem quer participar? Não quero. Ninguém quer participar. As pessoas não participam. Eles não são participativos. Aqui, brigada de emergência, eu tenho que escolher as pessoas que vão participar. Não é todo mundo que a gente consegue liberar. Então, não dá pra liberar todo mundo. Lá não. Lá a pessoa não quero. Então, assim, demorou. Tipo, quem vai ser a pessoa que vai me ajudar aqui? Aí você conversa com e vai tentando criar conexões. É isso. Assim, é criar conexões, mesmo à distância. Aliás, né? Agora precisa daquela pausa, porque afinal ela começou, né, lá na obra, e agora como executiva, como líder. O que a Núbia anda fazendo de diferente? Porque é outro bicho. Ela tá lidando com programas, tem muita burocracia. Isso precisa ter uma gestão. É gestão de projetos, tem começo, meio e fim, evidência, indicadores. São outras entregas. Então agora a gente vai chamar o nosso quadro, aquele recorte, que é o Conta Pra Gente. Onde a Núbia vai selecionar uma história que eu já tenho um mini spoiler, eu não sei como é que é a história, mas eu tenho certeza da temática, que é ela como líder atuando e as particularidades disso aí. Vamos chamar agora a vinheta do Conta Pra Gente. Tem uma história boa, que era na outra empresa ainda que eu trabalhava, não era na atual. A gente recebeu um projeto de liderança em segurança, era um projeto global. E nessa época eu já estava envolvida com os globais da empresa lá. E aí, a gente precisava começar com a liderança, a alta liderança da empresa, né? Como que eu vou engajar essa galera aqui a trabalhar, a fazer o que eu preciso e depois a gente cascatear esse projeto, né, para a fábrica. E aí eu não lembro onde eu vi isso, eu vi em algum lugar uma história semelhante. Eu falei pra minha amiga na época, que é a história da amiga de Paris lá. Vamos ir em Paris? Falei, Lê, se eu fizer tal coisa, você me ajuda? Ela ajuda, vamos fazer, vai ficar legal. O que a gente fez? A gente mandou mensagem para todas as famílias dos gerentes e do diretor. Do tipo, você pode gravar uma mensagem falando por que essa pessoa é importante para você quando ela voltar para casa? E a gente montou uma sequência de vídeos. E aí, quando eu fui apresentar o primeiro workshop, a gente fez uma centena de workshop com as pessoas, e o primeiro era com eles. E aí, no final, a gente apresentou o vídeo da família deles. Cada um mandando um recado para eles, os filhos, a esposa. Por que aquela pessoa era importante para ela quando ela voltava para casa? E assim, eram 9 gerentes e uma mulher só, o resto era tudo homem. Todos aqueles homens chorando dentro da sala, ouvindo. Juro, me arrepia até hoje, porque foi muito, muito legal, assim, foi muito emocionante, muito. E assim, esse projeto, depois disso... Nossa, você ficou muito emocionada. Muito, dá porque pra sentir de novo. foi muito legal, assim. É o que a gente chama de experiências memoráveis, né? Você sente ela na pele. Exatamente. E é assim, uma coisa que custou R$0, porque a gente ligou para as pessoas, eles mandaram os vídeos, eu editei os vídeos junto com essa amiga minha, cada um falando lá um pouquinho. E depois, depois do projeto, o desenrolar desse projeto foi um negócio muito doido, assim, muito doido dentro da empresa. Porque eles participavam das outras sessões, todas as sessões que a gente foi desenrolando, um gerente pelo menos participava. Só que a regra era assim, você não fala, você não pode falar aqui, o gerente não vai falar. Só as pessoas que vão dar opinião no resto dos workshops. E funcionou muito bem, assim. A gente tirou, na época, foram mais de 800 ideias de como melhorar as coisas dentro da empresa. E disso, nossa, assim, dá pra ficar 1 hora falando só desse projeto, que foi muito legal. Que super impacto. Foi muito. E impacto dimensionável, mesmo sendo qualitativo, você tem o quant, olha, 800 ideias. Porque a liderança, ela tem esse sense giving, ela fala, ela nessa posição de sai daqui, vem pra cá, você interpreta, e vocês inverteram, né? Foi isso. E disso, assim, saiu... Fora as ideias, a gente começou a criar comitês. Aí a gente tinha 3 comitês diferentes. Cada comitê cuidava de uma coisa diferente. Então, na época, a diretoria liberou dinheiro pra gente fazer áreas de descanso na fábrica.
Então, criou áreas, a gente contratou arquiteta para fazer o projeto. Deu uma repaginada na empresa, nos pontos onde o pessoal ficava. A gente criou uma área de lazer, fez um projeto de uma área de lazer incrível, né, que tinha lá. Nessa época eu saí. Eu tive que sair da empresa. Mas, assim, os resultados desse workshop, desse primeiro projeto, assim, é um negócio que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque foi lindo, assim, lindo. O desenrolar do projeto todo foi lindo. Tanto que o time global de HS, cada um recebeu a ideia, cada um ia desenrolar do jeito que queria. Todo o time de HS global da empresa, eles vieram para o Brasil. Eles quiseram fazer o workshop no Brasil, o anual, Olha. porque eles queriam conhecer a fábrica, o que a gente tinha feito. Porque eu adoro criar coisas, né? Que era Criar, isso que eu ia criar. perguntar para você, assim, porque tecnologia dá para pessoas como você que querem criar uma potência, uma capacidade ampliada. Porque nós, seres humanos, primeiro, não dá para a gente ficar aprendendo, fazendo uma pós a cada coisa que a gente quer fazer. Não dá também para contratar uma pessoa para fazer as coisas que você quer criar. Então, com inteligência artificial, com esses editores de vídeo, com ferramenta para legendar, você anda voando. Queria que você contasse um pouquinho, até se você lembrar de algumas ferramentas, para quem tá fazendo CIPAT, tem vontade de criar alguma coisa e tem essas travas, ó, não tem dinheiro, não dá para contratar para tudo e para dar esse poder de criação mesmo. Sim, não, dá tudo. Dá pra fazer tudo caseiro, tudo. Porque a gente tinha a época boa, que tinha dinheiro sobrando, e teve época que não. Como eu falei, nessa empresa, eu fiz curso de tudo. Eu fiz curso de Illustrator. Não sei se você já usou isso. Era muito legal. Até não dá para diagramar sem Illustrator. Era o primo do Corel na época, né? E aí, a minha ex-gerente, ela falou assim, não, faz, que você gosta de fazer essas coisas. Então, tipo, tudo quanto é logo de CIPAT, era a gente que fazia. Eu desenhava. Eu gostava de fazer o logo, fazer a campanha, fazer o desenho, aí a camiseta, tudo. Eu adorava criar essas coisas. E criava nessas ferramentas, gente. Primeiro a gente criava no PowerPoint. Dava pra fazer. Aí mandava pra gráfica lá, eles se viravam e eles transformavam. Mas depois com o Illustrator começou a ficar mais profissional. E hoje em dia, a gente faz... A maioria das coisas que a gente faz, a gente usa as ferramentas internas de IA. Porque lá é liberado, assim. Algumas ferramentas são liberadas que a gente pode usar. Então, ChatGPT... Maravilhoso. Eu amo. Ele fica aberto 24 horas por dia no meu computador. Acho que é uma das... Ele, e-mail e o Google Calendar, eles não saem do meu. Acho que uma das primeiras pessoas, inclusive, que falou dele pra mim foi você. Foi você que me mostrou uma vez tudo que ele fazia. Você e o meu irmão. Foram as primeiras pessoas. E hoje eu não vivo sem. Todas as ferramentas do Google são liberadas lá e a gente usa quase tudo. Não, então, agora o Gemini, com a VO3, o Vide... para criar vídeo. Você vai, preciso contratar uma empresa XYZ, gastar uma fortuna. Cara, ele faz tudo para você. Eu quero um vídeo de alguém falando sobre segurança para fazer uma introdução X. Tarará. Ele vai e faz. Entrega. O VO3 ou o Vide? Vide. O vídeo do Google. O vídeo. Pra gente, a gente tem lá, porque a gente só usa as ferramentas do Google, né? Então tem liberado. Nossa, porque assim, o VO3 a gente acessa ele pelo Flow, né? Que é do Google. Tá. E aí, eu não sei, é porque eu assisto bastante Você tem TikTok. mais coisa, Mas talvez. eu sou infantil. Então eu fico assistindo TikTok, e no TikTok a galera vai fazendo as coisas, experimentando, e eu Vai junto. Vou junto. E aí no VO3 ele faz vídeos de 8 segundos. Só que hoje com rede social, os cortes são rápidos. Então, se você tiver um roteiro na mente, você faz 10 vídeos de 8 segundos, você consegue fazer uma composição extraordinária. Sim, assim. sim. E ele consegue fazer, inclusive, a dublagem com um sotaque. Com sotaque. É muito. Eu fico um pouco chocada, às vezes, usando essas coisas. Ainda choca. Eles estão dando alguns workshops pra gente entender as ferramentas. Então, eu tô engatinhando nessas ferramentas, então eu vou lá e brinco. Tem uma outra que é o Notebook LM. É maravilhoso. Quando eu vi aquilo, É maravilhoso. joguei. Isso, fica a dica isso. Põe na tela, editor. Notebooklm.google.com. É maravilhoso. Você joga lá 10 artigos.
Você fala, faz um resumo desses 10 artigos. Ele faz com referência. Ele dá. Você clica no número, ele mostra o documento grifado de onde ele tirou. Ele cria FAQ. Eu já criei FAQ de 10 documentos. Eu joguei uma apresentação, que acho que foi uma apresentação de riscos psicossociais. Mandaram todas as apresentações pra gente. Eram, acho que, 10 PowerPoints, mais ou menos. Faz um resumo pra mim. Ele resumiu tudo. Ele criou uma apresentação. Ele ainda faz um podcast. Podcast no estúdio. Ele faz um podcast. Como que funciona para quem está assistindo a gente? Você entra em uma página e você consegue criar notebooks, que são anotações. Só que são anotações com IA. Então, você sobe os documentos, ele consegue subir PDFs, textos em TXT, vídeo do YouTube e site. E aí, quando você sobe, né, essas apresentações, esses compilados, isso vira um cérebro dentro dessa notinha. Quando ele cria esse podcast, ele tem no canto superior direito, para quem está acessando na versão web, tá lá escrito estúdio. Você clica e tá lá, criar um podcast sobre esse assunto. Ele cria 2 pessoas como estamos aqui. Uma curiosa e a outra autoridade do conhecimento. E aí ele tem o tom de curiosidade, mas... me conta o que quer dizer. E a outra pessoa em tom mesmo, tom semântico, de autoridade, explicando o que você subiu lá. Então, eu vou dar um exemplo. O meu marido ele tem um podcast de jogos digitais. Eu subi todos os links de todos os podcasts e eu falei, tudo que ele falar sobre tal tema, resume para mim. E ele resume, ele anota, inclusive, em qual podcast que tá. E ele transcreve o podcast e ele mostra em qual minuto que estava aquela fala. É isso. Então, são, assim, ferramentas que pra gente da área de segurança, você precisa entender uma norma. Ah, tô começando agora. Por onde eu vou começar? Preciso ler todas as normas. Foca em uma por uma. Joga a norma lá. Ele vai te dar todos os pontos, os mais importantes. Ele te explica. Explica isso aqui pra mim, como se você estivesse explicando pra uma criança de 5 anos. Ele vai usa te metáfora, vai devagar. Ele vai devagar, ele te explica todos os processos. Me ajuda a montar um procedimento. Ele monta todo um procedimento pra você. Resume tal coisa. Então, assim, pra gente, tá sendo maravilhoso. Então, eu não consigo mais viver sem. Não dá pra viver sem. As pessoas mandam áudio, agora a gente consegue transcrever. As pessoas mandam coisa, a gente consegue resumir. Eu ando trabalhando, mandando muita coisa para edital e tal. Os editais têm 300 páginas. Então, manda pra mim o que eu preciso fazer e como eu preciso fazer. Plim. Resumir-me. Leia. Às vezes vem e-mails lá que você sabe que você não precisa ler. E você vai perder um tempão com aquilo lá. A ferramenta do Gmail. Resume pra mim. E é clicar, né, Nu? É só clicar. É 2 minutos, 2 minutos. E assim, a gente tem criado muito documento. Óbvio, fica sempre o alerta. Revise tudo, porque ele também pode errar às vezes. Mas o trabalho que você teria, sei lá, de uma semana... criando um documento de 10 páginas, ele faz ali em 10 segundos para você. Porque tem o cansaço biológico também. Claro! Do ficar lendo, dá o sono. E do mesmo jeito que, mas foi o GPT que fez, deixou passar não sei o quê. O humano deixa passar muita coisa. E a gente tá falando, deixa passar na medicina, deixa passar no direito. Então, eu preciso ler tantos cases para fazer não sei o quê. Se a pessoa tá doente, ela não lê, tem que defender mesmo assim. Então, eu acho que a gente tá preenchendo esse gap, né? Eu acho que assim, não substitui uma pessoa no sentido de inteligência, porque ele só vai te dar respostas boas a partir do momento que você faz perguntas boas. Então, você precisa saber perguntar para ele te dar respostas boas. E te entregar um documento muito bom. Então, começa a ler, a entender, quero me aprofundar sobre tal coisa. Chat, me ajuda com tal coisa. Ele vai lá e te ajuda. Ele te explica. Então, assim, principalmente para quem tá começando e às vezes fica perdido, o que fazer? Como que eu monto uma semana de segurança? Me ajuda a montar uma semana de ergonomia? Cara, ele vai te dar... Faz isso, faz aquilo. Não. Isso, passo a passo, assim, ó. E é muito simples, é muito simples. E não é dinheiro, ele vai te ajudar a fazer coisas sem ferramenta, sem dinheiro, sem investir, contando com a ajuda de quem você tem dentro da empresa. É fácil. Não tem desculpa. E não é uma coisa chata. Ele vai te dar uma coisa que vai ser legal, que você vai conseguir engajar as pessoas, que as pessoas vão conseguir participar, criar um jogo. Ele vai fazer tudo pra você. E vai trazer valor. Eu amo.
Gente, vocês conseguiram perceber o quanto dá para amar essa mulher? Deu para perceber o quanto dá para amar essa mulher? Ela é maravilhosa. A Núbia é minha amiga há muito tempo. É uma pessoa por quem eu tenho um amor, assim, extraordinário. E eu espero que você tenha sentido a energia dela do jeito que eu sinto. Bom, falamos da sua trajetória, de você como executiva, da variabilidade, né? Você cuidando de Conisul hoje, gerente de programas de IHS, do uso de tecnologias. E, infelizmente, caminhando para os últimos segundinhos, é horrível, é horrível. Mas sabendo que você está no meu coração, estou tão feliz da gente poder ter gravado e ter tido nós duas, assim, na câmera para assistir toda vez que dá saudade de você, que é o tempo inteiro. Eu vou chamar agora o nosso quadro final para a gente encerrar esse papo tão especial com essa delícia de pessoa, que é a Núbia Viana, uma das minhas melhores amigas que tinha que trazer para cá. A gente se conheceu trabalhando, deu para perceber a energia que ela tem. Ela fala sorrindo, ela fala feliz, ela fala curiosa. Essa é a Núbia. Que sorte da Uber, que sorte da família dela, que sorte a minha, que sorte a sua, que sorte a nossa de ter a Núbia Viana aqui. E agora vamos chamar o nosso quadro final, o Ela Me Inspira, onde ela vai olhar para essa câmera dela e dar o recado final para quem está nos assistindo. Bora chamar. Ela Me Inspira. Bom, então acho que para finalizar, o que eu diria, acho que principalmente para quem está começando, para mim o meu começo também não foi fácil, foi difícil, sendo uma mulher na segurança, trabalhando em ambientes um pouco hostis no começo, não desista e crie conexões com pessoas. Eu acho que conexões no ambiente de trabalho, amizade no ambiente de trabalho funciona, não é conversa, não é história, as pessoas precisam ter amizades dentro do ambiente de trabalho, e acho que isso vai facilitar muito a sua trajetória. Criar conexões, criar relacionamentos bons dentro do ambiente de trabalho. Acho que esse, com certeza, me ajudou muito durante todo esse tempo e me fez chegar até aqui, criando conexões com pessoas. Ficamos supersônicas, né? Subiu. Ai, Que delícia. Nu, obrigada por ter vindo para o nosso programa. Tô, assim, chave de ouro para mim. Tô muito, muito feliz, né? A gente tá aqui em mais uma temporada do Elas na Proteção. E você precisava estar aqui, porque Obrigada. você tá no meu coração, é uma pessoa que eu tenho um amor gigantesco. Obrigada por aceitar o convite, por tirar um dia das suas férias para vir aqui nos estúdios da Animaseg. E em nome de todo mundo que vai ter o prazer de te conhecer um pouquinho mais, né? Ela conhece também a Helena Mazzotti, a gente tem assim um ciclo de mulheres que se conheceram através do Mulheres, da Karen Volpato, esse projeto tão especial, né? O incrível. Fala Segura também, que é o podcast irmãozinho do Elas na Proteção. Obrigada, meu amor, por ter Eu vindo. que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com você. Não tem nem palavras, assim, muito obrigada pelo convite, pela proteção também, pelo patrocinador. Eu tenho história disso aqui da Marluvas também, tá? De Sério? botinha. Nossa, essa daqui também tinha que entrar. Mas muito, muito feliz pela oportunidade, por estar aqui com você. Poderia passar horas aqui conversando com você. As histórias, né? A Obrigada. gente teve histórias também com o capacete da MSA, da gente falar, depois você dá uma olhada, da Cândida. Tá. Ela contando. Esses EPIs têm poder, né? Tem. Isso aqui mudou muita coisa na empresa. Olha A que botinha da legal. Marluvas. Muito bom, muito bom. Seguem, né? Seguem invictos como, a não tem Marluvas, como. a MSA. E a gente chega ao final. Obrigada, meu amor. Obrigada. Que sorte a nossa. E para você, que amizade em tempo real, né? A gente vai colocar uma música da Taylor Swift de fundo, porque super amizade nasce uma série, né? Que a Netflix também entra em contato com a gente. Tá perdendo. Total. Nasce de novo Barrados no Baile. Duas amigas existindo aqui perante as câmeras, afinal, o Elas na Proteção, ele tá criando uma comunidade
muito forte. A gente começou com o propósito de trazer as narrativas de mulheres da área da saúde e segurança que cuidam de programas, de legislação, protegem vidas, mas não necessariamente registram as suas histórias. E a gente começou a fazer um compilado que agora está muito potente, muito poderoso, e a gente só está aumentando essa comunidade. Não tinha como faltar a Núbia, né, aqui no nosso programa. Então, fica o nosso agradecimento a Marluvas, os nossos apoiadores, a MSA, que patrocina o nosso podcast, aos estúdios da Animaseg, que nos recebe aqui para a gente gravar o podcast, e, claro, a revista Proteção, nossa criadora, mantenedora, que é a razão da nossa existência. É um prazer estar aqui e a gente volta na próxima quinta-feira, meio-dia, com elas na Proteção.